Estamos de volta, hoje conversando com a Luísa Correia, que é coordenadora de Advocacy do Instituto Rodrigo Mendes. E ela já explicou para a gente, no primeiro bloco, o que significa Advocacy, certo? Que eu acho um trabalho fenomenal, um trabalho bacana. Ô, Luísa, fala para mim, como é que vocês atuam nas escolas? Elas procuram vocês ou vocês procuram as escolas? Existe uma fila aí, fala, eu vou atender a escola lá, 1, 2, 3, tal, uma por mês, uma por ano, atuação direta, constante, como é que funciona isso? Não, normalmente, quando a gente tem formações de professores presenciais ou semipresenciais, que na pandemia a gente chamou de síncronas, né? Porque foram online, mas ao mesmo tempo, né? Ali ao vivo, aí a gente faz com redes de ensino. Então, o município ou o estado seleciona algumas escolas e alguns educadores. E aí, sempre no nosso trabalho, sempre tem que ter três perfis participando juntos do curso: o gestor público, o gestor escolar e os educadores. Então, tem que ter um professor de sala regular, um professor de AEE e pelo menos um gestor escolar e o gestor público. Isso porque, quando a gente faz as formações de professores, a gente quer evitar que um possa dizer, mas eu não faço porque a gestão não deixa, eu não faço porque o outro professor não Sim. colabora. Então, a gente põe todo mundo junto para colaborar, para construir coletivamente, e aí é um trabalho mais longo, né? A partir de uma situação desafiadora, os professores aprendem a enfrentar coletivamente os desafios da inclusão e chegar a soluções, resultados práticos. Então, em geral, quem nos procura são as redes de ensino, né, em resumo, e daí a gente acaba trabalhando com uma determinada rede por um período de 6 meses. Tá, eu adorei esse trabalho, porque eu já fiz uma época, eu fiz uma consultoria para uma rede de ensino de uma cidade aqui próxima de São Paulo, e naquela época nós já tínhamos chegado à conclusão de que você trabalhar na sala de aula, a produção, o resultado era muito menor. Por quê? Porque nós tínhamos o prefeito com uma ideia, o secretário de ensino com outra ideia, o diretor da rede municipal de escolas com uma outra ideia, né? Cada um com a sua formação, cada um com o seu conhecimento, com o seu repertório, né? E Exatamente. os professores, então, viravam uma balaio de gato, né? Que cada um tinha uma ideia, cada um tinha uma forma, uns tinham experiência com cegos, outros tinham experiência com cadeirante, outros não tinham experiência nenhuma, e ficava uma dificuldade muito grande. Então, você, às vezes, conseguia fazer uma inclusão numa sala de aula, mas o que é uma sala de aula, por exemplo, para uma cidade como Jundiaí, como Sorocaba ou Campinas? O que é uma sala de aula? Não é nada, né? Quer dizer, é alguma coisa, mas não significa para a rede de ensino. Então, a partir do momento que você trabalha a ideia do prefeito, do secretário de ensino, do diretor municipal de escolas, você começa a fazer uma pirâmide, né? Aonde vem a ideia de cima para baixo, o treinamento passa a ser principal. É muito bom essa ideia. É Agora, isso, a gente cria um modelo em que todo mundo influencia um pouquinho, cada um com a sua parte ali, para conseguir ter um e fica resultado uniforme, positivo. né? E fica uniforme. Isso É, isso é importante, porque você trabalhar com ideias diferentes é produtivo, mas desde que chegue a um resultado final, né? Ah, sim, agora, cada um aplicando uma forma diferente, aí já complica bastante. verdade, é verdade. E os alunos, vocês trabalham os alunos também? Não, a gente não trabalha diretamente com os estudantes, a gente trabalha formando os próprios educadores. Os educadores fazem por exemplo, materiais pedagógicos acessíveis que a gente estimula eles a produzirem, e daí a gente tem os relatos de caso, né, que mostram eles aplicando na prática direto com os estudantes. Tá?
Eu acredito que há algum tempo atrás, há 2 anos atrás, vocês faziam visitas nas prefeituras, nas diretorias de ensino, nas secretarias municipais e tudo mais. Com o início da pandemia, mudou tudo. Você tem que botar o secretário lá na frente do computador e ficar explicando para ele. E aí Sim, eu acho que fica mais difícil pelo seguinte: presencialmente o cara não fala não, mas virtualmente ele tem uma facilidade enorme para falar não, né? é, não, na verdade a gente sempre fez visitas mesmo. O Rodrigo visitou praticamente o Brasil inteiro e outros países também para conhecer práticas de educação inclusiva. Mas na pandemia, de fato, tudo mudou. Os nossos cursos, o mais desafiador que a gente achou que ia ser para transformar em online eram materiais pedagógicos acessíveis, porque os professores fazem o material, né, com as próprias mãos, então são materiais que são construídos mesmo. Então, teve lá um sistema solar, um robô, uma cartola mágica, enfim, tem um monte de opções de materiais que eles próprios imaginam, constroem, e a gente falou: meu Deus, como é que vamos fazer isso no online, né? Aí a gente criou um sistema que a gente envia os insumos para a casa dos professores e aí eles conseguem produzir lá o material. Então deu super certo. Tá. E por incrível que pareça, os gestores, como a gente tem o nosso curso tenta aplicar o que a gente ensina, né? Então, a gente parte de uma situação que os próprios professores apresentam. E eles próprios criam as soluções a partir da nossa mediação. Sim. Então, por incrível que pareça, os gestores também se engajaram nessas buscas por soluções e conseguiram também ótimos resultados nos cursos do Porque é online. emocionante, né? Quando a pessoa começa a entrar num mundo diferente, emociona. Eu vejo isso em algumas pessoas que a gente consegue colocar a ideia, a sementinha na cabeça deles, eles ficam realmente entusiasmados, né? Luísa, vocês oferecem o curso EAD. Esse curso é para todas as pessoas que estejam no plano de vocês da cidade. Qualquer professor pode entrar nesses cursos, e eles são gratuitos. Explicando, né? Tem muita gente que não sabe ainda o que é EAD, é ensino à distância, certo? Então, esses cursos, eles são oferecidos para qualquer pessoa e são gratuitos? Sim, o Instituto acabou de lançar, agora em setembro, a primeira plataforma de cursos totalmente acessível do Brasil. E os cursos todos são gratuitos, online, né, assíncrono, então dá para cada um fazer na sua casa, no seu tempo, e eles são abertos para todo mundo. Qualquer pessoa que tiver interesse em aprender sobre educação inclusiva pode entrar lá, se cadastrar e fazer, sem custo nenhum. A gente hoje na plataforma tem 2 cursos disponíveis, um mais antigo que se chama De Portas Abertas para a Inclusão, que é sobre educação física inclusiva, que tem 4 módulos sobre inclusão em geral e 2 módulos específicos para como fazer uma educação física mais inclusiva. E a gente hoje já tem também que lançamos um curso de planejamento pedagógico na perspectiva inclusiva. O público-alvo dos cursos principal, né, o nosso foco são os educadores, quem está lá na sala de aula, os gestores pedagógicos, os educadores que estão lidando com esse problema no dia a dia. Mas todas as pessoas que tiverem interesse, do Brasil inteiro, até do mundo, podem entrar lá e fazer, e os cursos são Ok. acessíveis, então todo mundo consegue também obter, né, acesso à informação ali. Você sabe que quem está lá na ponta, né, lá na linha de frente, vamos colocar lá na guerrilha mesmo, tá, com os alunos em aula, Sim. eles têm uma experiência muito grande de ensino. Então, no caso, como vocês têm a plataforma diversa, vocês têm um trabalho de ensino, vocês mandam material de curso, quando esses professores fazem sugestões, eles dão um feedback para você, falando: olha, mas eu tenho esse caso, eu tenho essa e essa experiência. Vocês enriquecem os seus programas, vocês atuam, vocês chamam esse professor para conversar,
para explicar melhor essa ideia, esse trabalho deles? Com certeza, o Instituto é totalmente aberto a receber boas práticas, informações. A gente até teve uma experiência na pandemia que uma professora fez um tutorial do Diversa, do nosso site, de como usar, foi super legal. E aí ela mandou para a gente publicou lá no site. Então a gente tem essa interlocução bem próxima com os educadores. E a gente também alimenta o nosso banco, né? O Diversa tem um banco de materiais lá. A gente também alimenta esse banco a partir dos nossos próprios cursos. Então, a gente tem essa formação que se chama Materiais Pedagógicos Acessíveis. Os professores, ao longo da formação, montam esses materiais e depois a gente posta lá no nosso portal Diversa como fazer esse material, como ele foi usado na sala de aula e toda a explicação. Então, sim, a nossa ideia é nos mantermos sempre bem próximos dos Tem uma educadores, troca, né? receber deles e entregar para eles. A troca é sempre interessante, a troca sempre enriquece. Com certeza. Você tem o selo de educação inclusiva. E eu acho que as pessoas gostam de ostentar, né? Ostentar um troféu, um selo, alguma coisa, falar assim, olha, eu cumpro essa norma, eu sou bom nisso aqui. Esse selo você dá para a cidade, para a secretaria ou para as escolas? Não, o selo ele nasceu em 2020, ano passado, e ele é dado, na verdade, para empresas e organizações que apoiam o endowment do Instituto Rodrigo Mendes. O endowment é Hum, um fundo patrimonial filantrópico, né, que ajuda a gente a sobreviver, a realizar a nossa missão, né? Então, ela é uma ferramenta inovadora, inteligente de filantropia, porque ela deixa as organizações da sociedade civil focarem na sua atividade de fim, né, e não ter que ficar ali sobrevivendo em busca de financiamento. Então, ela apoia a sustentabilidade financeira do Instituto e, com isso, ela apoia a educação inclusiva no Brasil, né? Então, esse aqui é o. deixa eu ver se eu entendi. Você não atua nas empresas, mas as empresas atuam junto com você para que a educação inclusiva seja realizada, atinja um fim. Isso, exatamente. As Foi bom, empresas. você falou que é uma ferramenta inteligente, é mesmo. Exatamente. As empresas apoiam a gente, e no final das contas, elas estão apoiando a educação inclusiva no país. Ô, Luísa, eu queria que você mandasse um abraço bem grande para o Rodrigo, tá? Com certeza. Um abraço grande para você. Obrigada para Eu você também. agradeço o trabalho que vocês desenvolvem aí no Instituto Rodrigo Mendes. Esse trabalho de advocacy, que eu nem sabia do que se tratava, mas achei interessantíssimo, achei muito bacana esse trabalho. E agradeço também bastante pela entrevista que você está dando para a gente, que esclareceu bastante, mostra a força, a potência e a grandiosidade do trabalho do Instituto, né? Obrigada, Roberto. Eu que agradeço demais pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui com você, compartilhar as nossas experiências, o nosso trabalho. E deixa aqui meu convite para todo mundo acessar o nosso portal Diverse, nossa plataforma de cursos, conhecer um pouco mais do nosso trabalho e quando precisarem da gente, estaremos sempre aqui à disposição. E a você de casa que nos assistiu, nós agradecemos bastante e esperamos vocês na próxima semana com mais um tema para a gente aprender bastante sobre esse mundo da pessoa com deficiência, que é um mundo lindo, maravilhoso, alegre, e existe ferramentas e forças de trabalho incontáveis nesse Brasil e na cidade de São Paulo. Um abraço a todos e até lá.